aí, então, gente, a América Latina e globalização, né? Nós não podemos deixar de falar que dentro do contexto de América Latina e globalização, a América Latina, ela sempre conviveu com algum tipo de mundialização do século XVI ao XIX. Ela foi fornecedora de recursos minerais, agrícolas e pecuários, enriquecendo países europeus do século XVI a meados do século XX. A região passou por um processo de industrialização, tornando-se exportadora de produtos, mas em contrapartida aumentou sua dívida externa. Então nós temos que observar esse esqueminha aqui que eu tentei reproduzir para vocês. Vamos voltar aqui, né? Que logo no começo do esqueminha, ó, nós temos aqui essa integração toda. Eu tenho aqui o século XVI, ele vai chegar e ele vai sair para poder promover isso daqui. Porém, quando o século XVI começa, o mundo já está todo assim, ó. As grandes navegações, já tem navegação para tudo quanto é lado. Isso que a gente chama de navegar na internet hoje em dia, né? Ah, vou dar uma navegada aqui, entendeu? Vou olhar aqui, vou no Google. Vocês estão fazendo isso aqui, só que dentro de um modelo digitalizado, sem precisar sair do lugar. Então, esse é o que nós chamamos de uma globalização digitalizada, né? Está tudo no estalar de dedos. Aí, quando nós falamos dessa questão de século XVI, o mundo começando a crescer economicamente e que os países aqui, principalmente da América Latina, que são esses países que estão nessa região aqui, Brasil e um pouco aqui assim, né? Essa região aqui para a cadeia central, daqui para baixo, né? Esses países vão ser os grandes fornecedores de matéria-prima para os países europeus. Então, o modelo de globalização que vai começar a surgir no século XIX no Brasil, o termo, né, a ideia, o conceito aparece no século XVI, mas o nome globalização só no século XIX para o XX, entendeu? Então, esse termo é um termo novo, velho por conta do que já ocorria, a globalização é velha, mas o nome globalização, o termo é jovem. Então, se vocês observarem, nós vamos falar um pouco da década de 80, da década de 90 e sobre a última década, que são os anos 2000, que nós estamos atravessando, né? Então, vamos lá. Agora, né, olhando esse quadrinho nosso aí, vocês podem observar que, para falar de globalização mesmo, já dei ali uma introduçãozinha, né, fazendo uma ligação entre o processo ali das navegações, lá atrás, do século XVI, para até o avanço, né, do comércio feito via internet, via conferências mundiais e tal, né? Tem ali o mapinha que vocês acabaram de ver, mapinha móvel, né? Então, com a América Latina se globalizando, nós temos que tentar entender que isso começa a acontecer a partir daqui, ó, com o fim da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria acaba, o bloco socialista deixa de existir, o capitalista. De certa forma, os dois blocos, eles vão tentar continuar puxando do seu lado, ainda que dentro do mundo globalizado, que está se globalizando, eu estou falando de Europa, né? O máximo de países para o lado que interessar, o lado que eles conseguirem, né? O máximo de países que eles conseguirem. Porém, quando a gente fala de América Latina, nós estamos falando desses países aqui, ó. Vem para cá comigo, deixa eu pegar uma seta aqui. Nós estamos falando desses países aqui, gente, ó. Eu não posso sair por aí falando de globalização sem antes apontar para os países que estão aqui, ó, entendeu? E aí eu estou falando de Argentina, Chile, Uruguai, Brasil. Ai, gente, são tantos. Peru, Bolívia, né? São esses povos aqui que nós vamos, né? Esses países que até então foram colônias em algum determinado momento. O Brasil, ele não é tão bambambam assim na questão, não chega a ser tão grande na questão da globalização, ele começa devagarzinho.
Por quê? Porque ele também foi colônia. Colônia de quem? De Portugal. Os demais foram colônia, de certa forma, da Espanha. Agora, a América do Norte, ela está no primeiro mundo, chamado dentro desse contexto de globalização, primeiro mundo. Então, os Estados Unidos ele é um país da América que vai estar no mundo globalizado, já entra dentro do primeiro mundo. O Brasil é país subdesenvolvido, a Argentina, dentre outros países que aqui estão na América Latina. Então, a gente não pode deixar de lado essa herança que os europeus, né, deixaram para a gente. Olhar agora para esse selo que está bem aqui em cima, né? No livro de vocês, na página 333, 333, está assim, ó, selo lançado em Cuba em 1990. Nossa, a professora Roberta tinha 10 anos, né? 10 não, 9. Em homenagem à história da América Latina. No selo vemos a bandeira da Colômbia e um casal de colombianos com trajes típicos. Então, os países latinos eles querem mostrar que eles fazem parte, sim, dessa globalização. Então, o selo é de 1990. Né? Na década de 80, porém, com o fim das ditaduras da América Latina, políticas neoliberais, por isso que nós vamos ter aqui, ó, avanços da globalização, vai avançar aqui na América Latina, a agenda neoliberal e os impasses do subdesenvolvimento. O que quer dizer? Que a política neoliberal, o prefixo de neo, quer dizer um novo liberalismo, né, uma nova política liberalista. Essa política ela vai começar a propor o chamado Estado mínimo, vai defender o Estado mínimo por meio de privatizações de empresas nacionais e do arroxo, aquele aperto salarial da classe trabalhadora. Só que isso vocês vão ver durante o vídeo que eu vou explicar aos pouquinhos aí para vocês, tá bom? Então, prestem atenção na aula, que essa aula hoje está bem detalhada. Além disso, o termo globalização fica o mundo integrado. Produziu algumas tradições, uma vez que, ao difundir o modelo, né, econômico capitalista dentro de um contexto aí político mundial, vai levantar o que? Algumas questões. O modelo capitalista ele teria permitido o crescimento de algumas potências. Esse modelo capitalista ele teria permitido o crescimento de algumas economias, e aí vão surgir também economias fortes e modelos econômicos dentro dos moldes ali também dentro da política, de regimes, de modelos econômicos e políticos como o da China. E aí a China é um exemplo legal para nós brasileiros aqui, por quê? A China, ela tem um mercado, né, hoje em dia, dentro do contexto capitalista, muito intenso. É só a gente olhar a nossa volta, dentro de Volta Redonda, existe produtos que vêm de lá, né? O tempo inteiro a gente está consumindo produtos chineses. Porém, o modelo deles político é um modelo mais rígido, um modelo mais, ditatorial. Então, o modelo político deles é de uma forma, porém a economia ela vai caminhando para o lado ali do money, do capitalismo. Então a gente tem que levar em conta que às vezes o modelo político que deveria seguir lado a lado o modelo econômico, eles vão começar não a se contradizer, seria uma contradição, né? Mas o modelo político funciona no país, mas o modelo econômico funciona de outra forma. Então eles optaram por seguir um modelo político socialista, mas economicamente eles vão ali para o mercado consumidor capitalista. Eles ganham dinheiro, eles sabem fazer dinheiro, sabem fazer negócios e sabem fazer comércio. Então, dentro desse contexto de globalização, a China, filha, é campeã, tá na frente, tá? Há anos-luz, ok? Saindo da China, agora nós vamos sair da Ásia, vamos para a América. Com a América Latina e a globalização, o que vocês acham que vai acontecer com os países latino-americanos nesse contexto de globalização? Por exemplo, Cuba, vamos falar de Cuba? Cuba é um país interessante para a gente poder falar, sabia?
Então vamos voltar os olhos para Cuba. Quando a gente fala em América Latina, eu peguei Cuba brincando, né? Mas todos os países da América Latina sempre tiveram a presença do homem europeu desde o século XVI. E aí lá nas grandes navegações que eu falei, que lá no século XVI começava a globalização, gente, você acha que os países da Europa no século XVI, com as grandes navegações, chegando aqui nas Américas, descobrindo aí, né, encontrando o continente americano, dentro do continente americano nós vamos ter depois a divisão América do Norte, América Central, América do Sul. Estamos falando da América do Sul. Então, dentro disso, nós estamos falando do modelo agora de globalização dentro dos países da América Latina. Mas, professor, então a globalização dos países latinos começou no século XVI? O conceito de globalização, sim. Porque o que os europeus iam buscar aqui? Mercadorias, extrair as nossas riquezas, levar ouro, levar prata, levar índio, talvez, né? Levar o que tivesse que levar daqui, né? E comercializar com os países que estavam fazendo comércio naquela época, que era a Europa. A Europa era o centro no século XVI. O centro de tudo, das riquezas, do dinheiro, do luxo, da grana, né? Do poder aquisitivo, dos castelos, dos reinos, do imperialismo. De tudo, de tudo. Então a Europa ela vai ser o centro. Por isso que a gente trata muito o termo nesse período de eurocentrismo dentro do imperialismo. Mas eu não estou falando de imperialismo, eu estou falando de globalização. Volta aqui, pega a visão, presta atenção. A globalização dentro dos países latino-americanos surge lá no século XVI, quando as nossas riquezas aqui na América Latina começam a ser o quê? Retiradas e levadas para fora e comercializadas. Isso, gente, já caracteriza a globalização. E aí, parou nisso? Ficou nisso? Não. Lá no século XIX, como eu já falei, continuamos fornecendo, né, matéria-prima, agricultura, minérios, ainda continuamos fornecendo dentro do contexto da América Latina, século XIX. Nós vamos ver alguns países aí asiáticos, africanos se rebelando contra os seus novos colonizadores por conta disso. Então nós vamos ter conflitos de países que lutaram até na Segunda Guerra Mundial. Para quê? Lutaram ao lado dos britânicos. Aí os britânicos, né, franceses, né, lutaram ali ao lado dessa galera. E aí eles vão começar a observar que se eles puderam lutar na Segunda Guerra, eles podiam se libertar do imperialismo. Se libertando do imperialismo, eles podiam ter a sua identidade cultural. Falamos um pouquinho sobre isso na aula passada. E aí, na década de 80, 1980, lembra das aulas sobre ditaduras na América Latina? Eu falei ditadura no Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Brasil, Peru. Falamos sobre vários países da América Latina que sofreram com os regimes, né, militares. E aí, em 1980, com o fim desses regimes militares, esses países vão começar a entrar nesse contexto de globalização. E de que forma? Eles vão entrar por meio de privatizações de empresa. Exatamente, na década de 80, empresas na América Latina toda começam a ser privatizadas. Essas empresas privatizadas, elas vão seguir uma política chamada, vai aparecer aqui, neoliberal ou neoliberalismo. Nossa, professora, muita informação. Eu vou especificar isso tudo para vocês escritinho também. Não se afobem, tá bom? E a política neoliberal, ela vai defender o tal do Estado mínimo, entendeu? E aí nós vamos ter outros conceitos dentro da América Latina nesse termo de globalização. Então, peraí, mas Estado mínimo, o que significa isso? Estado mínimo, o que vai ser Estado mínimo? É o que eu falei no começo do vídeo. Privatizações e arroxos assalariais, vai apertar o salário, vai, né, reduzir, cortar, né, como sempre. É como diz aquela música, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né? E aí a gente vai caminhando com um modelo de globalização. Então, por isso que a globalização ela não foi benéfica para todo mundo, não. Esse modelo de Estado mínimo, ele vai ser imposto pelos norte-americanos, né? E aí vem a musiquinha de novo, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre.
E o motivo todo mundo já conhece: Estados Unidos sobe, América Latina desce. Então, a América do Norte sobe, a América Latina desce. Então, brincando um pouquinho com essa musiquinha, a gente tenta entender que a globalização para as grandes potências foi legal, foi bacana. Mas para os países que não são tão grandes potências, foi benéfico sim, não foi de todo ruim. Mas teve lá alguns questionamentos que a gente tem que olhar e ver, né, até onde foi benéfico. A década de 80, ela está preparando os países da América Latina para entrarem de vez no modelo que nós estamos aprendendo de globalização aí dentro de mercado consumidor, nível internacional, Estado mínimo, arrocho salarial, privatizações. Isso está sendo ensaiado. Porém, em 1990, a América Latina entra de fato. A América Latina entra de fato no mundo globalizado. E aí? Foi bom para a América Latina em 1990? Em 80 foi um ensaio, em 90 a coisa começou a andar. Como é que foi na década de 90? Década de 90 eu devia ter a idade de vocês, estava estudando, ó. Legal, né? E eu já ouvia falar sobre globalização e ficava assim, gente, globalização, eu pensava no globo terrestre, na minha cabeça não entrava muito o que era globalização, não. Só vinha aquele globo terrestre assim na minha cabeça, assim, girando, né? Eu viajava na geografia, o que não tá errado, porque se vocês forem para geografia, vocês vão entender o mundo globalizado. E aí, quando os países da América Latina entram de fato na globalização, nós temos o seguinte histórico.